Boa noite, senhoras e senhores. Um prazer recebê-los aqui na nossa casa. Aos colaboradores, ao público que está nas mídias sociais, acompanhando no Facebook, desde já nós agradecemos e os nossos protocolos continuam. Às vezes, possam algumas pessoas perguntarem sobre os ventiladores. Nós temos que manter ligados os ventiladores, as portas abertas, para que possamos ter uma boa ventilação no nosso salão. Tragam um casaquinho, uma blusinha, que sempre ajuda, ok? No final, todos nós sair sem aglomerações lá no fundo, as fileiras saindo normalmente, para que não tenhamos aglomerações, ok? Conto com a ajuda de vocês. A menina do salgado pediu para avisar que tem os salgados fresquinhos e já está disponível também o famoso café. Aqueles que gostam de chegar e tomar um cafezinho, está disponível também o café. A nossa programação de hoje é o livro do mês, Renovando Atitudes, com a Cristiane Bernardo, trabalhadora da casa, participa de diversos trabalhos e sempre atende às nossas solicitações também para as palestras, a apresentação do livro. A leitura com a nossa querida Daniela Marquesi. As vibrações hoje está com José Tadeu. Desde já, uma boa noite a todos, muita paz, muita luz e que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. Do livro Sempre Melhor, a lição 51, Socorro e Solução. A despeito de todos os fracassos que possamos ter experimentado, nós não perdemos o nosso valor. Precisamos resgatar urgentemente essa ideia em nossa vida, porque ninguém chegará à vitória alimentando pensamentos de derrota. É possível que tenhamos experimentado algum tipo de fracasso em nossa vida, o que é muito natural, porque não somos espíritos prontos e acabados. Estamos em fase de crescimento e aprendizado. Quem se acomoda na ideia do fracasso ou derrota, provavelmente se imagina imune a qualquer tipo de equívoco ou inabilidade. Não deixa de ser uma faceta de orgulho ferido, diante da constatação de que não temos o tamanho que imaginávamos ter. O orgulho se cura com humildade. Humildade para reconhecer nossos limites e tentar superá-los com o esforço constante. Humildade para reconhecer que não é errado errar, mas que não nos convém permanecer no erro, tampouco desistir de continuar tentando até acertar, aprimorando-nos a experiência. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus, para ir tomar a sua refeição. E aqueles que lá estavam observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis nela o primeiro lugar.
temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai o vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, sobe mais alto. E então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. São Lucas, capítulo 14, versículo 1 e de 7 a 11. Graças a Deus, que nós possamos, nesse momento, nos conectar à espiritualidade amiga, benfeitora, para que estejamos abertos aos conhecimentos que vão ser transferidos nesta noite, que a nossa irmã Cristiane esteja envolvida pelos fluidos dos nossos amados irmãos benfeitores, e que as nossas tarefas dessa noite possam correr em harmonia e paz, graças a Deus. Boa noite a todos. Primeiramente, é uma alegria nós estarmos aqui na Casa de Paz e Amor, na presença de amigos, junto também com os amigos que nos acompanham na transmissão via Facebook. E alegria ainda maior nós tivemos a receber essa tarefa de falar desse livro, Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, porque é um dos nossos livros de cabeceira. Falando um pouquinho da estrutura do livro, Francisco, no começo, ele fala um pouquinho da sua infância na cidade do interior, do seu interesse já pela vida espiritual, de algo que transcendia o material, e os seus primeiros contatos com a mediunidade, amparados pelos seus espíritos benfeitores, entre eles Hamed. Hamed é um espírito que diz adotar esse pseudônimo porque ele se sente mais à vontade para as tarefas que lhe cabe cumprir aqui na atualidade. E Hamed fala dessa ligação que une esses dois seres que já conviveram juntos em várias encarnações no Oriente, mais especificamente na Índia milenar. Essa união sublime dos dois planos, material e espiritual, desses dois seres, nos presenteiam com livros muito profundos. Dentre eles, esse livro, Renovando Atitudes. E renovando, colocado no gerúndio, vem nos lembrar que o processo de renovar é algo que nós fazemos constantemente. Hamed, então, ele toma cuidado de dizer que nesse livro ele não tem a pretensão de impor regras, determinar caminhos, falar para nós quais as atitudes que nós devemos tomar. Porque ele tem consciência da enorme diversidade dos níveis de amadurecimento entre os seres. Todos nós estamos regidos pelas leis das vidas sucessivas e cada um de nós está num determinado estágio evolutivo, fazendo o melhor que pode no momento de agora. Ele então fala que ele recolhe alguns trechos, explicando um pouco da estrutura do livro, mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, da fala direta de Jesus, das suas parábolas, e ele vem então tecer alguns comentários para nos ajudar a renovar as nossas atitudes sobre a inspiração de Jesus Cristo. Porque quando nós estudamos e refletimos sobre a profunda sabedoria do Mestre, que era um profundo conhecedor da psique humana, nós nos tornamos mais francos conosco mesmo e com os outros. Jesus sabia das nossas dificuldades em percebermos a realidade, dos esconderijos psicológicos que nós vamos criando como métodos de defesa e de inúmeros papéis que nós cultivamos inconscientemente para não assumir responsabilidades ou então para camuflar algumas tendências que nós carregamos conosco.
E o Evangelho é um manancial imenso para nos ajudar a edificar os valores morais, mas principalmente para nós redescobrirmos as nossas potencialidades, já que nós somos todos herdeiros do Pai Divino. E não à toa, as centenas de milhares de exemplares vendidos desse livro fala por si só. Hamed foi muito feliz ao estruturar em 55 capítulos, que, como nós já dissemos, trazem o trecho do Evangelho, e aí ele vem tecer esses comentários que nos ajudam a olhar além do que nós às vezes conseguimos quando fazemos uma breve leitura de um trecho do Evangelho. Nós escolhemos então, na noite de hoje, para falar de um capítulo que tem como título Teu Lugar na Vida. E o trecho que ele começa destacando foi o trecho que foi gentilmente lido agora, que fala, né, que todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se rebaixa será elevado. Aí o Hamed propõe para nós algumas perguntas. Quando ele nos fala assim, qual o teu lugar à mesa? Qual a tua posição no universo de ti mesmo? Porque essa é a grande proposta que Jesus faz para nós nessa parábola. Será que o lugar que nós ocupamos é o nosso lugar mesmo? Ou influências externas estão nos fazendo seguir direções opostas àquelas a que nós pensamos, agimos e sentimos? Nós temos escutado a voz da alma, que é Deus em nós, ou temos escancarado os nossos ouvidos às opiniões dos outros? Porque nada a nos fazer sentir mais deslocado nos meios que nós convivemos do que nós deixarmos que os outros pensem por nós, não permitindo que Deus fale conosco pelas vias inspirativas da nossa alma. Muitas vezes essa inadaptação que nós sentimos é porque nós não acreditamos nas nossas potencialidades. Nos achamos incapazes, não por sermos realmente, mas por não darmos ouvido às nossas escolhas que vêm da nossa essência. Mas Hamed nos diz que se não negarmos mais, né, que as nossas ações são quase que na totalidade fruto do consenso que nós fazemos, da somatória dos conselhos e palpites dos outros, nós vamos estar sendo, a partir desse instante, convidados a sentar no nosso real lugar na mesa da existência. E aí nós vamos perceber com mais nitidez quem é que está movimentando as nossas decisões e qual é a real participação que nós estamos tendo nas nossas escolhas. Quando nós pensamos nessa máxima, todo aquele que se eleva será rebaixado, todo aquele que se rebaixa será elevado, ele nos alerta que não vale considerar que é uma postura de se dar ares de humildade ou de se rebaixar de forma humilhante que vai nos levar a essa conscientização do nosso verdadeiro lugar no universo de nós mesmos. Ele então nos diz que é só nos sintonizando com a verdadeira essência da humildade que ele conceitua como olhar as coisas como elas são realmente. É que nós vamos perceber que a nossa existência é responsabilidade unicamente nossa. E é só assim que nós seremos nós mesmos. Ser humilde, então, é buscar a origem real das coisas, com os olhos não da ilusão, mas da realidade, eliminando muitas vezes essa ótica mental nascida naqueles que sempre acham que merecem os melhores lugares em tudo. Hamed também nos orienta a pensar que se nós não estivermos constantemente realizando um exercício de autoobservação, nós vamos conseguir deduzir e captar a realidade até um certo ponto. Depois nós nos entregamos ao bel prazer e criamos ilusões que nos distanciam do objetivo. Aí, pensando nessa palavra humildade, que o Hamed nos convida a refletir nesse capítulo, nós vamos nos lembrar da lição da manjedoura, né? Porque Jesus, quando nasceu na manjedoura, ele trouxe a lição da humildade, que é o berço das virtudes. Humildade não é algo que eu vou buscar como objetivo. Ela é uma ferramenta para que nós consigamos desenvolver as demais virtudes. Sem humildade, nós vamos ostentar virtudes que na realidade nós não possuímos. Muitos confundem humildade com pobreza material. Mas muitas vezes nós podemos estar nessa experiência da pobreza material e sermos extremamente orgulhosos. Ou estarmos a todo momento invejando aquele que tem nos nossos olhos mais do que nós. E aí nós desperdiçamos a oportunidade que essa experiência está nos trazendo. Humildade é uma palavra que vem de humus, quer dizer terra. Para algumas pessoas entendem que é como se nós interpretássemos que quando nós somos humildes, nós estamos olhando todos que estão no mesmo solo, em pé de igualdade.
Humildade, ele também vem de fértil, de algo fértil. Fertilidade. E é interessante que Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, como alguns falam, ele faz uma comparação interessante. Ele fala para nós observarmos a natureza. Olhai as árvores. Elas primeiro, antes delas elevarem seus galhos para o alto, elas fincam as raízes no solo. Então nós, ao buscarmos essa nossa construção de nós mesmos, precisamos primeiro fincar aqui as raízes no solo da humildade, para que então nós possamos edificar esse edifício, essa obra-prima que é cada um de nós. Quando nós falamos que humilde vem de humus e que representa a fertilidade, significa que a alma humilde, ela é uma alma fértil. Ela está sempre aberta para o novo. O orgulhoso, ele não está aberto para o novo, porque ele está sempre muito cheio de si. Então ele não abre espaço. Humilde, ele abre espaço em si para receber as sementes do Evangelho e com isso fazer florescer e fazer frutificar. O humilde, ele vai se esvaziar e se empombrecer sim, mas de vaidade, de ilusões, de orgulho, para que ele possa se fazer fértil. E como Deus usa o homem para ajudar o homem, quando nós pensamos na humildade, sem dúvida nenhuma que Jesus é o maior exemplo de humildade que esteve aqui conosco. Mas buscando uma referência mais próxima a nós, alguém contemporâneo, nós vamos nos lembrar sempre de Chico Xavier. Então nós gostaríamos de trazer, nessa reflexão da humildade, 3 características do ser humilde, com base na vivência do Chico, porque a história do Chico é maravilhosa e repleta de muitos ensinamentos. O Chico, certa vez, esse episódio é conhecido, ele recebe 2 jornalistas da revista Cruzeiro, que se fazem passar por jornalistas estrangeiros, e que, na verdade, tinham a intenção de entrevistar o Chico para expô-lo ao ridículo. O Chico, então, faz a entrevista, mas Emmanuel, sempre muito atento, orienta o Chico a presentear a cada um desses jornalistas com uma dedicatória, um livro com uma dedicatória, e nessa dedicatória, então, o Emmanuel orienta a escrever o nome real daqueles jornalistas. É uma história que ficou conhecida, e o Chico, toda vez que falava nela, ele sempre os desculpava, porque ele alegava que eles estavam fazendo aquilo que lhes competia. Era ele, o Chico, que tinha sido ingênuo e até vaidoso com aquela reportagem, né, falando em jornalistas estrangeiros. Nós sabemos das centenas de milhares de cartas que o Chico recebia, trazendo consolo àqueles pais inconformados com o desencarne dos filhos. Mas, claro, né, nós sabíamos, ele trazia nomes, tratamentos íntimos, tudo que evidenciava a realidade daquela comunicação. Mas, certa vez, uma das mães, ao receber a carta, ela chega até o Chico e ela diz que ela reconhece a assinatura do filho, mas não nenhum dos nomes que ele colocou. O Chico, então, numa postura muito humilde, ele se desculpa, dizendo que aqueles dias ele estava muito cansado, mas que se ela aguardasse um pouco, ele iria reescrever a mensagem, porque o filho dela estava ali próximo, e assim ele o fez. Então, aqui nós identificamos a primeira característica do ser humilde, é o reconhecimento da sua pequenez, diante da grandiosidade da criação. O humilde, ele nunca vai se reconhecer como tal, porque ele reconhece que ele sempre tem muito a aprender. O Chico, em determinada ocasião, ele estava muito incomodado com os confetes, aplausos, elogios que eram dirigidos à sua pessoa. E ele pensa assim, eu vou parar de psicografar, porque eu estou sendo um ladrão, eu estou recebendo elogios, na verdade, quando eu não os mereço. Quem os merece são os autores originais, Emmanuel, André Luiz, Neio Lúcio. E aí o Neio Lúcio, lendo o pensamento do Chico, chega para ele e diz assim, você não precisa se sentir magoado, porque você também merece esses elogios. E o Chico fala, não, não mereço. Ele fala, eu vou te contar uma história. Havia 2 distritos próximos um do outro, um muito rico, com muitos mantimentos, remédios, alimentos, e o outro muito pobre, com muitas pessoas doentes, carentes de tudo. E faltava alguém que fizesse essa ligação entre os 2 distritos. Como que quase enviado do céu, surge um burrinho, que com um pouco de treino ele consegue aprender aquele caminho de um distrito para o outro, e ele vai feliz, carrega do distrito que tem mais fartura e leva para aquele distrito necessitado. E ao final do dia, aquele burrinho volta, feliz de ter cumprido aquela tarefa cristã. Aí o Chico, antes do Neio Lúcio terminar a história, ele fala, já entendi, então como burrinho eu aceito o serviço. E nunca mais ele se incomodou com os louvores que eram dirigidos a ele, porque ele era consciente da tarefa que lhe cabia, na ligação, né, da terra e do céu. Claro que o Chico ele era muito combatido por padres, pastores e até por pessoas do segmento espírita,
né, que tinham ciúme, que tinham inveja. Mas ele nunca se preocupou em rebater as ofensas. Ele seguia no seu caminho do bem, não importa que ele respondesse com bem ou com mal. E certa vez ele foi perguntado sobre os constantes assédios e críticas que faziam à sua pessoa e ao seu trabalho. E aí o Chico responde assim: nós vivemos sempre com um retrato que fazem de nós e com a nossa própria realidade interior. Temos de nos ajustar a uma e a outra. Aceito o mundo e os homens como eles são, e a mim como devo ser. Só o tempo me deu esse equilíbrio. E isso não é fruto de santidade, como dizem alguns, nem de perfeição, como pensam outros. É fruto de experiência. E aí nós temos a segunda característica da pessoa humilde, que é a consciência da realidade acerca de si mesma. Porque sim, nós temos que reconhecer a nossa pequenez, os nossos defeitos, mas também as nossas qualidades. Saber quem nós somos, nem mais nem menos, para não nos deixarmos tolher. E não deixarmos de fazer aquilo que nos compete. A nossa tarefa aqui como encarnados. Nós sabemos que os direitos autorais das obras do Chico foram todas doadas a favor da caridade. São mais de 450 livros. Chico tinha um compromisso com Emmanuel. O primeiro compromisso de 30 livros cumpriu até 1947. O segundo até 1958, de 60 livros. E depois ele fala que a partir dali ele nem tinha mais, ele se entregava. Não era ele que comandava isso, ele confiava nos planos da espiritualidade. E essa é a terceira característica, o desapego ao resultado das nossas obras. Quando nós pensamos no humilde como alguém que está em servidão, é muito pelo contrário. O humilde é livre, porque só se consegue ser livre aquela pessoa que é humilde. Ele é livre para caminhar, porque ele é livre dos resultados, não tem nada que apega. E assim ele pode construir dentro de si uma liberdade, né, que vai renovar essa alma para o bem. E voltando a Hamed, quem encontra o seu lugar, respeita invariavelmente o lugar do outro, porque sabe divisar a sua própria fronteira. E com isso, ele entende o lugar do outro e pode vivenciar, na mais pura expressão, o amor ao próximo. Para nós reconhecermos o nosso lugar, nós precisamos dessa simplicidade lúcida, dessa humildade, que, na verdade, vai fazer com que nós encontremos o bom senso dentro de nós mesmos, como ponto de referência para a percepção da verdade, para o nosso aprimoramento. Por isso, esse livro, mais do que para ser lido numa toada, ele é um livro de estudo. Para todos aqueles que desejam refletir o porquê das nossas atitudes humanas, de todos os matizes comportamentais e, como consequência, melhorar cada um de nós, reconstruindo-nos, transformando-nos, para que a gente consiga edificar o reino de Deus em nós. E, por fim, nas últimas palavras de Hamed, ele fala que esse livro é uma contribuição singela a todos que buscam o caminho do autodescobrimento, tendo Jesus não somente como terapeuta do corpo e da mente, mas como modelo orientador de almas. Boa leitura a todos, muito obrigada pela atenção, muita paz. Então vamos fechando nossos olhos, nos colocando numa posição confortável, fazendo essa ligação amorosa com o plano espiritual. Agradecendo ao Mestre Jesus por esta oportunidade, amparados por Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, que coordenam essa casa. E assim, com essa ligação amorosa com nossos amigos espirituais, que possamos nos ligar, nos elevar à espiritualidade. E como uma chuva de pétalas de rosas que caem sobre nós, e ao tocar o alto das nossas cabeças, tornar-se-ão uma luz intensa. E essa luz irá iluminar todos os nossos centros de força. E essa luz vai iluminando primeiramente o nosso coronário. E o nosso coronário vai fazendo com que
todos os nossos sentimentos possam ser corrigidos, com todos os nossos sentimentos, eles possam ser colocados para o amor ao próximo. E essa luz intensa, descendo para o nosso centro de força laríngeo, fará com que nossas palavras tornar-se-ão palavras melhores, com que nossas palavras possam ser de fraternidade, que as nossas palavras podem ser de auxílio a todos que estão ao nosso lado. E essa luz intensa, dirigindo-se agora ao nosso centro de força cardíaco, fará com que nossos sentimentos sejam amoráveis, com que possamos sentir amor, que possamos sentir amor ao próximo como a nós mesmos. E essa luz intensa irá energizar todos os nossos centros de força, chegando até a base dos nossos pés e subindo pela parte posterior das nossas pernas, chegando ao centro de força básico, que nos dá equilíbrio, que nos sustenta, que nos eleva. E essa luz vai subindo pela nossa coluna vertebral, subindo vértebra a vértebra, terminando esse ciclo amorável. E assim, abastecidos, reenergizados, vamos vibrar intensamente por todos aqueles que estão nos hospitais, vibrar intensamente por todos aqueles que estão na frente de trabalho nos hospitais, os médicos, os enfermeiros, vibrar intensamente por todos aqueles que estão nos asilos, dando-lhes um abraço fraterno, que possamos vibrar intensamente por todos aqueles que estão nos orfanatos, nos presídios,